Olá a todos, essa é a terceira aula sobre fatoração de inteiros com computador quântico. Hoje a gente vai falar sobre a transformada de Fourier quântica. A referência para esse assunto é o artigo do Shor, as referências para o assunto são o artigo do Shor e o livro do Nielsen e do Chuang. Eu vou estar seguindo mais de perto, para essa aula, o livro do Nielsen e do Schwang. Na próxima aula eu vou estar seguindo mais de perto o Shor. Mas eu pego um pouquinho dos dois nas minhas duas aulas. Bom, então, antes de falar de transformada de Fourier quântica, como eu não falei nada sobre computação quântica, eu vou fazer uma revisãozinha da minha notação para álgebra linear, fazer uns comentários sobre computação em geral, e aí sim passar para a transformada de Fourier quântica. Então, vamos então fazer isso. Então, minha notação para base canônica de CN vai ser inspirada pela mecânica quântica, vai ser a notação com CAD. A saber, então, os elementos da base canônica são o vetor 0, vetor 1, até o vetor n-1. Todos os outros vetores de CN são uma combinação linear desses caras. Eu queria lembrar que se eu formo um produto tensorial de CN e CM, né, fisicamente isso corresponde a eu ter dois sistemas físicos que coexistem, e os estados quânticos do primeiro são descritos por vetores em CN, os estados quânticos do segundo são descritos por vetores em CM. Quando eu me refiro aos estados dos dois sistemas ao mesmo tempo, esses vão ser elementos do produto tensorial. Queria lembrar que esse produto tensorial ele é naturalmente isomorfo a C m vezes N, como um espaço vetorial. Sobre C, tá esse isomorfismo, né, essa bijeção, ela manda um produto, um elemento da base de Cm vezes N, aqui J tensor K. J é um número entre 0 e n-1 e K é um número entre 0 e m. Esse produto ele corresponde ao seguinte elemento da base canônica de Cm vezes N. Vou fazer o seguinte, vou multiplicar em J vezes M, aí eu vou multiplicar por K. Tá, então aqui eu tenho múltiplos de M, e um resto, K entre 0 e M menos 1. E assim eu ocupo todos os números, esses elementos dessa forma produzem todos os números entre 0 e Mn menos 1. Certo. Em particular, se eu tenho... Vamos virar isso ao contrário. A objeção vai agora na outra direção. Suponha que Q é uma potência de 2. Tá? 2 elevado a B, um certo número de bits. Se N é 2 elevado a B, então... Perdão, se Q é 2 elevado a B, então CQ é isomorfo, do jeito que eu expliquei acima, a C2 é tensor B. Tá, essa objeção leva um número J, leva um elemento da base canônica J, do CQ, bom, agora vai ter um produto, mas eu vou escrevê-lo como uma notação, eu vou omitir o produto tensorial, eu vou mandar o J nos vários dígitos, no produto dos estados de vários qubits. Deixa eu escrever e eu explico. Nesse vetor aqui, onde a notação que eu estou usando é a seguinte, para omitir o produto tensorial, eu vou escrever J, K como o produto de J por K, o estado J vezes o estado K. Certo, então aqui a JB-1 é o bit mais significativo e J0 é o bit menos significativo, tá? Para ser mais preciso, eu vou dizer o seguinte, que onde J é JB-1 vezes 2 AB-1, mais aí você vai descendo até J1 vezes 2A1, mais J0 vezes 2A0, e o JI pertence a 0, 1 para todo I. Até B-1. Ok.
Então, essa notação, a minha notação básica para álgebra linear. Queria começar agora a falar um pouquinho sobre computação. Uma computação, ela vai implementar uma função. Vamos começar pela matemática. Suponha que a gente tem uma função do conjunto de números entre 0 e menos 1, entre 0 e n menos 1, em si mesmo. Tá? E eu posso me perguntar como eu posso implementar essa função fisicamente num computador, né? O que eu estou procurando aqui é um computador, né? Ele vai ter um sistema, vai consistir de um sistema físico com n estados, correspondendo aos números entre 0 e n menos 1, e um aparato capaz de transformar esse sistema físico, levando o j-ésimo estado no estado correspondendo ao número f de j. Se eu tenho uma função que leva esse conjunto de 0 a n menos 1 em si mesmo, ela induz uma transformação linear, que eu vou chamar de U de f, de Cn. Ela leva o j-ésimo vetor da base canônica, o vetor da base canônica correspondente a f de j. Tá? Então aqui está uma observação que U de f é unitária, é uma transformação linear unitária. C só C, f é objetiva. Tá, mas uma vez que essa restrição está satisfeita, é perfeitamente legítima a questão. Eu posso me perguntar, será que eu consigo implementar essa transformação? Como é que eu faço? Será que eu consigo implementar essa transformação unitária num computador quântico? Isso é, será que eu consigo produzir um sistema físico cujos estados quânticos são descritos por vetores de Cn e um aparato que transforma estados desse sistema físico de acordo com a dada transformação unitária? E o approach para fazer isso é mais ou menos o que a gente hoje, daqui a pouco a gente vai estar olhando para um exemplo de transformação unitária de Cn e Cn, que é a transformada de Fourier, e vai tentar responder essa pergunta, pelo menos parcialmente, como você faz para implementá-la fisicamente. E o tipo de resposta que a gente vai dar vai ser o seguinte: eu vou falar, olha, vamos supor que a gente sabe resolver o problema em certos casos fáceis, que tem certas transformações fáceis que a gente sabe implementar fisicamente. Eu vou mostrar como que a gente pode concatenar essas transformações fáceis para conseguir o que a gente quer fazer no fim das contas, que é a transformada de Fourier. Então aqui agora eu acabei de dar um exemplo de uma transformação unitária de Cn, que pode ser, que vem, é um tipo de computação quântica que você pode tentar fazer, mas que no fim das contas você pode fazer com um computador clássico também, que ela vem, é uma transformação de Cn em Cn que vem de uma função f, né, simplesmente permuta os vetores da base, mas tem outras transformações unitárias que a gente vai estar interessado. Duas delas são as seguintes, eu vou chamar de H e RK, tá? Elas vão de C2 em C2. Então, C2 descreve estados de 1 qubit. O AH tem a matriz 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 1, menos 1. E o RK tem a matriz 1 elevado a 2πi vezes 2 elevado a menos k. Tá? Então, a primeira é a porta de Hadamard, o H é a porta de Hadamard. Se você der o qubit 0 para ela, ela vai produzir 1 sobre raiz de 2 vezes 1 vezes 0 mais 1 vezes 1. E se você der o qubit 1 para essa porta de Hadamard, ela vai produzir mais uma vez a superposição de 0 e 1, mas dessa vez o coeficiente de menos 1, do 1 vai ser menos 1. Eu vou explicar como a gente pode construir a transformada de Fourier usando essas duas portas, que atuam num único qubit, e também uma operação controlada. Deixa eu explicar o que é uma operação controlada. Vamos supor que a gente tem uma transformação unitária que a gente já sabe construir física num sistema físico. Ela vai induzir uma transformação controlada, que aqui eu vou denotar por UC.
que é a seguinte transformação unitária. Ela vai de Cn tensor C2 em si mesmo, tá? E ela leva um estado psi, tensor um dos estados base do C2, né, 0, 1, em U elevado a J, psi, tensor o mesmo estado. Então eu não mexo no estado, mas o J, aqui o J aqui é para todo, psi pertence a Cn, e J, deixa eu dar mais espaço aqui, e J é no conjunto 0, 1. Tá? Aqui o que isso aqui está fazendo é o seguinte: se o J for 0, se o bit aqui, né, no segundo parte do sistema físico, se o bit estiver em estado 0, aí eu vou estar aplicando U elevado a 0, que é a identidade, não vou estar mudando o estado. Então, se o J for 0, psi tensor J vai para psi tensor J. Mas se o J for 1, aí psi tensor J, que é 1, né, vai para U psi tensor J. Tá, então eu estou supondo que eu sei fazer essas coisas. Tem uma representação, essas três coisas, que eu sei aplicar o H e que eu sei aplicar o RK. Na verdade, o que eu vou precisar mesmo é que eu saiba aplicar o RK, um RK controlado, né, desse jeito aqui. Então eu vou ter que saber fazer operações controladas envolvendo o RK e eu saiba aplicar o H a um único qubit. Tá, deixa eu só mostrar minha notação para essa operação controlada, aquela bonitinha. Tá, a gente pode desenhar a situação assim: a gente tem um vetor psi no Cn, um vetor j, um bit j, e aí você aplica o U ao psi, dependendo, controlando aqui pelo que está acontecendo pelo estado do bit j. Isso que é a minha notação para esse estado. Ok. Vamos então agora olhar para a transformação de Fourier, para a transformada de Fourier quântica. Bom, ela nada mais é do que a transformada de Fourier discreta, mas com uma outra interpretação. Tá? Deixa eu definir aqui. A transformada de Fourier quântica é uma transformação linear, que vai de CQ em CQ, que leva o jésimo vetor da base canônica, tem um fator aqui que eu vou botar, 1 sobre raiz de Q, vezes a soma de K indo de J até Q menos 1, de um certo número complexo de ordem 1, ômega, elevado a J, tudo isso elevado a K, multiplicado por K. Tá? Aqui, ômega é 1 elevado a 2π sobre Q. Tá? O ômega ele vive no círculo unitário, e você consegue ele partindo do ponto 1 e girando por 1 sobre Q avos de volta. Certo, aqui está a descrição, a definição da transformada de Fourier quântica. Uma transformação linear que atua dessa forma nos vetores da base canônica de CQ. E ela tem uma matriz. Isso aqui por enquanto não tem nada de quântico. E como eu estava dizendo, essa aqui é uma transformação. Essa transformação linear, ela historicamente sempre foi chamada de transformada de Fourier discreta. Mas aqui o que está acontecendo a gente vai chamar essa mesma transformação de transformada de Fourier quântica se eu pensar que os vetores de CQ não são apenas listas de números complexos. Se eu pensar que os vetores de CQ descrevem o estado quântico, né, estados puros de um sistema quântico, de um sistema físico. Se eu pensar que o CQ está descrevendo estados de um sistema físico, aí eu vou me referir a essa transformada por uma transformada de Fourier quântica. Ok, a matriz, isso aqui é uma coisa bastante concreta. A gente pode escrever a matriz dessa transformação linear, é 1 sobre raiz de Q. Acho que isso aqui é suficiente espaço. Bom, primeiro, se o J for 0, esses exponenciais aqui vão ser todos 1, né? Então, eu vou
o vetor resultante vai ser isso aqui, assim, uma superposição de todos os vetores da base canônica disso aqui. O zero é mandando uma superposição de todos os vetores da base canônica. Se o J for 1, aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter ômega elevado a 0, depois ômega elevado a 1, depois ômega elevado a 2, e tal, até ômega elevado a Q menos 1. Certo? O J me diz, se o J for 1, os ômegas, eu vou ter mais uma vez uma superposição de todos os vetores da base canônica, mas as fases dos vários vetores, né, dos vários Ks, à medida que o K vai crescendo, as fases vão aumentando com a velocidade, com 1Q, 1 sobre Q avos de volta por vez. 1 sobre Q de uma volta por vez. Se o J for 2, aí vai ser 1, porque ômega ao quadrado vezes 0 elevado a 0 é 1, depois eu vou ter ômega ao quadrado, depois ômega quarta, certo? Eu vou rodando mais rápido, né, o dobro da velocidade, até ômega 2 elevado a Q menos 1. Até eu chegar na última linha, aí eu começo já quase uma volta completa, né, ômega a Q menos 1, e aqui ômega 2Q menos 1 eu já passei de uma volta, até eu fazer ômega Q menos 1 ao quadrado. Certo, então essa é a matriz da transformada de Fourier, a discreta barra quântica. O que ela está fazendo ela leva os vários vetores da base canônica em superposições de todos eles, mas as fases dos vários vetores elas vão girando, né, no plano complexo, e o J te diz o quão rápido elas estão girando. Interessantemente, se você pode, se você me dá um vetor desse lado aqui, né, uma sequência de fases, eu posso aplicar a transformada de Fourier inversa. E aí, se essa sequência de fases estiver crescendo com uma certa velocidade, com um certo múltiplo de 1 sobre Q voltas por vez, aí se eu aplicar a transformada inversa, eu consigo aquele vetor J que me diz exatamente aquela velocidade. É isso que a gente vai usar para estimar a fase mais para frente. Aqui, por enquanto, eu vou me restringir a dar a fórmula para a transformada de Fourier inversa. A fórmula é a seguinte: se eu aplicar a transformada de Fourier inversa a um vetor K, o resultado vai ser 1 sobre raiz de Q. Aí eu somo, indo de J, né? O J de 0 até Q menos 1. E exatamente o que eu tinha antes, que é ômega elevado a JK, mas eu boto menos na frente, elevado a menos JK, em vez de só JK, multiplicado por J. Essa é a fórmula para a transformada de Fourier inversa. Se você multiplicar essas duas coisas, vai dar 1. Vai dar a identidade. Certo? A transformada de Fourier e a sua inversa são aplicações unitárias, então a gente pode se propor o problema de calculá-las num computador quântico, de implementar essas transformações num computador quântico. É isso que eu quero explicar como é que faz. Né? Supondo que a gente sabe fazer as transformações do slide anterior, da página anterior, que são essas duas aqui, e operações controladas. Antes de eu mostrar o circuito quântico que implementa, eu queria fazer o seguinte: eu quero dar uma fórmula diferente para a transformada de Fourier, que vai conversar melhor com aquele circuito, que é uma fórmula produto para a transformada de Fourier. Então, vamos, fazer uma observação. Tá? Se eu aplico a transformada de Fourier a um vetor J, eu vou conseguir 1 sobre a raiz de Q. Aqui eu vou supor o seguinte. Eu vou fazer o seguinte: suponha que Q é 2 elevado a B, tá? um certo número de bits. Tá? Agora, tanto agora nessa observação e também depois no design do circuito que eu vou mostrar para vocês. Tá? Nesse caso, a gente pode calcular, a gente tem essa seguinte expressão produto, que é o seguinte: 1 sobre 2 raiz de Q, raiz de 2 elevado a B, 2 elevado a B sobre 2, aí você soma por todos os Ks, né, K indo de 0 até Q menos 1, aí ômega elevado a JK, né, elevado a J, vou botar o K assim, fora do parênteses, multiplicado por K. Ok.
Vamos agora expressar essas coisas, o que está dentro da soma como produto. Tá? Por um lado, o K, ele esse K aqui, eu posso escrever ele, expressá-lo em binário. Tá? E expressando em binário e fazendo essa identificação aqui, eu acho que talvez a melhor forma de pensar é o seguinte, que eu estou descrevendo o CQ, o sistema quântico que eu estou usando para descrever, o sistema quântico cujos estados são descritos por vetores de CQ consiste de B qubits. Supondo que eu estou usando B qubits para descrever os meus elementos CQ, eu posso descrever esse K aqui como um produto, esse de L indo de 0 até B menos 1, do estado do Lésimo bit. Assim. E aqui eu posso fazer o seguinte, o K, quando a gente exprime um número em binário, deixa eu ver se eu tenho aqui uma referência. Aqui eu tenho, olha, o J, quando a gente expressa, aqui o J está expresso em binário, ele é uma soma de potências, né, de dígitos vezes potências. Então, aqui, se eu expressar o K em binário, ele vai se tornar uma soma, só que uma soma num expoente é a mesma coisa que um produto. Então, um produto de 0 até B menos 1, o número de bits, de ômega elevado a j. Aí aqui o K se expande como uma soma, né? O késimo termo da soma é KL vezes 2 elevado a L. Certo? O índice que eu estou usando para os bits é o índice do expoente. Ok, então colocando isso tudo junto, eu vou fazer esses dois produtos aqui, eu vou ter o fator que eu tinha antes na frente, aí uma soma em K, aí depois um produto tensorial grande, eu vou passar esses caras aqui para dentro daquele produto tensorial, então o L vai de 0 até B menos 1, de ômega elevado a J, elevado a KL vezes 2AL, multiplicado pelo estado KL. Certo? Então, aqui eu tenho um estado de B qubits, e aí eu estou fazendo uma superposição desses vários estados para todos os valores possíveis de K. K de 0 até Q menos 1. Falar que K pode ser qualquer número entre 0 e Q menos 1 é a mesma coisa que falar que todos os bits de K podem ser qualquer coisa, podem ser 0 ou 1. Então, eu vou trocar essa soma aqui do K por uma soma em todos os possíveis valores para os seus bits. Então, 0 é menor ou igual a Q1, até QL, todos esses caras são menores, são números entre 0 e 1. Pronto. Com esse trabalho eu consigo achar a fórmula do produto. Eu vou simplesmente, se eu queria expressar esse cara, a transformada de Fourier, como um produto, eu vou fazer isso trocando essa soma aqui com o produto tensorial de dentro. Eu vou inclusive passar o 2 elevado a esse fator aqui, vou distribuir ele por todos esses produtos. O resultado vai ser o seguinte, vou botar na linha de baixo. O resultado vai ser o produto de L indo de 0 até B menos 1, de 1 sobre raiz de 2, tá? Que é 2 elevado a meio. 2 elevado a meio multiplicado B vezes, né? Aí dá isso aqui. E aí eu tenho agora a soma de KL, indo de 0 até 1, de ômega, o que eu tinha antes. Eu vou até copiar. Copia. Cola. Perfeito. E essa é a expressão produto que eu queria para transformada de Fourier, mas eu vou melhorá-la um pouquinho, porque seres humanos não fazem o que eu fiz, né, que é a expressão, a soma de dois termos com notação sigma. Vamos expressar essa soma de dois termos com uma notação soma tradicional. Então, L vai de 0 a B menos 1, aí 1 sobre raiz de 2, vezes a seguinte superposição, 0 mais ômega elevado a J, vezes KL, vezes 2 elevado a L,
vezes 1. Certo? Note-se que o primeiro aqui eu botei um 0 porque o KL... Aqui desculpa, me confundi. Deixa eu explicar o que eu estou fazendo. É uma soma de dois termos, num termo o KL é 0. Quando o KL é 0, esse expoente aqui zera tudo, e aí é 1 vezes 0, que está aqui. Quando o KL é 1, aí a fase é o coeficiente, a amplitude é ω elevado a j vezes 2 elevado a j. Agora acho que não faz mais sentido ter o parênteses, então eu vou tirar. Ω elevado a j vezes 2AL. E eu fecho meu parênteses e trago minha letrinha assim para ficar bonitinho. Certo? Essa é a expressão produto para transformada de Fourier. Eu gostaria de, antes de mostrar o circuito, eu preciso fazer mais uma observação, que é sobre a forma como a gente está expressando, que é sobre essas fases aqui, que são tão importantes, essas fases aqui que me dão a transformada de Fourier. Vamos ver uma coisa que eu posso falar sobre elas. É o seguinte, olha, que ω elevado a j vezes 2AL, isso aqui é por definição exponencial de 2πi vezes j sobre vezes 2 elevado a L divididos por 2AB. Tá? Eu vou fazer isso aqui divididos por 2AB menos L. Agora, eu vou expandir o j em binário. Vou usar uma notação assim, engraçadinha, com colchete, para expandir em binário. E no fim dividir por 2AB menos L. Agora eu vou fazer uma das observações cruciais. E eu vou escrever e depois explicar. Eu posso truncar o J. Eu posso jogar fora os bits mais significantes. E acabar com JB menos L menos 1. Até J0 divididos por 2AB menos L. Tá? E deixa eu explicar por que essa igualdade equivale. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Cada um desses bits aqui, o J é uma soma de JI vezes 2 elevado a I. Tá? Mas se o I for menor ou igual a B menos L, aí 2 elevado a I sobre 2 elevado a I divididos por 2 a B menos L vai ser um número inteiro. E multiplicado por J por 0 1 ainda assim vai ser um número inteiro, e aí não vai estar contribuindo para o exponencial, porque E elevado a 2π vezes 1 inteiro dá sempre 1. Então, os termos que vão do JB menos L até o JB menos 1, como eles estão multiplicados por coisas que dividem, que são múltiplos de 2AB menos L, eles contribuem um número inteiro para o expoente, portanto, um múltiplo inteiro de 2π para o expoente, portanto, 1 para o exponencial, quer dizer, você pode ignorá-los. Agora deixa eu mudar, tendo dito isso, deixa eu tirar essa notação de bit e trazer essa notação em binário. Deixa eu botar isso aqui numa notação mais tradicional. Então, tem exponencial de 2πi vezes, agora vamos lá, JB menos L menos 1 vezes 2 elevado a B menos L menos 1, mas aí dividido por 2AB menos L, o resultado é 2A menos 1. Aí eu vou seguindo até eu chegar no J0, elevado a 2 a 0, divididos por B menos L, é menos B menos L. E isso aqui, essa é a fórmula que eu quero para esse cara aqui. Ok, então com esses ingredientes prontos, eu posso mostrar para vocês o circuito que faz a transformada de Fourier. Eu até anunciei um teorema. Se a gente está trabalhando com uma potência de 2, a transformada de Fourier em CQ, se o Q é uma potência de 2, a transformada de Fourier em CQ, ela é implementada por esse circuitinho aqui, onde o H, esse circuito, vamos olhar para ele, né? Primeiro, a gente tem a entrada, né? São as B amplitudes na frente dos estados dos B bits, tá? Que então, o produto tensorial desses bits aqui, isso me dá um elemento da base do CQ, onde os J são 0 a 1, e aqui do outro lado
eu tenho, os vários termos. Opa, perdão. Aqui do outro lado, eu tenho os estados dos vários de L bits, né? Desculpa, eu tenho os estados de vários bits cujo produto é a transformada de Fourier do J. Então aqui tem o J em binário e aqui eu tenho a transformada de Fourier do J. Eu estou dizendo que eu consigo fazer essa transformação. Deixa eu só, desculpa, fazer um comentário. Eu não dividi por 2 elevado aqui, desculpa, por raiz de 2 em cada canto, só para economizar tinta virtual. E aqui eu tenho as operações, a porta de Hadamard, B vezes, uma para cada bit. E aqui depois eu tenho portas controladas do tipo RK. Tá? Eu tenho B-1 porta. Primeiro eu começo com B-1 portas controladas RK, depois B-2, porque eu começo no 2 e paro no B-1, até umazinha aqui e nenhuma na próxima. Então o total de portas que eu tenho aqui, deixa eu fazer essa observação. É um número bom, é um número quadrático no número de bits. Então, um número quadrado no número de bits é o seguinte, B, como eu disse, aqui eu tenho B portas, depois eu tenho B-1 portas, até 2, uma porta. Então eu tenho B mais B-1, tal, aí vai descendo até 2 mais 1. Tá? Aqui eu tenho B termos, e o termo médio tem valor 1/2 de B mais 1. Tá, então isso aqui é cerca de O ao quadrado portas. Metade de O ao quadrado portas quânticas desse tipo, dos tipos H e Q, dos tipos H e R. Deixa eu explicar. Então, deixa eu explicar por que o teorema é verdade. Por que isso aqui, se eu seguir, por exemplo, esse bit aqui, passar por essas portinhas aqui, né, inclusive essas aqui que são os R's que são controlados, por que eu consigo o primeiro bit do produto que eu quero? Por que esse primeiro bit está certo? Deixa eu tentar explicar por que esse primeiro bit está certo. Tá? A porta de Hadamard, ela faz o seguinte, ela leva o J-ésimo elemento da base canônica em a matriz. Deixa eu lembrar qual é a matriz, né? A matriz é 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1. Tá? Então ele leva o J-ésimo elemento da base canônica numa superposição, ele tem um raiz de 2 na frente, e é 0 mais alguma coisa vezes 1. Tá? Nos dois casos, o 0 elevado em 0 mais 1 e o 1 elevado em 0 menos 1. Agora, o elemento que vem aqui, eu vou expressá-lo de um jeito engraçado. Vai ser o seguinte, esse mais ou menos 1 aqui, eu vou falar que ele é elevado a 2πi vezes j, o bit de entrada, vezes 2 é menos 1. Certo? Porque aí você vê, se o j for 0, aí eu vou ter e elevado a 0, que é 1, tá certo. Se o j for 1, aí eu vou ter e elevado a 2π dividido por 2, que é π, elevado a πi, que é menos 1. Então deu certo. A outra... Então, aqui você vê que esse primeiro estágio aqui, ele fez uma coisa boa, ele está indo na direção de produzir 0 mais ω elevado a j. Aqui no caso, L igual a 0, depois L igual a 1, e tal, vamos descendo, né? Eu tô falando, esse Lzinho que eu estou dizendo, é 0 aqui. Eu comecei a produzir esse ω elevado a j vezes 2 a 0. Eu comecei com quando eu chego aqui, eu consigo 0, mais uma superposição de 0 e 1, E elevado a 2π vezes jb menos 1 vezes 2 a inversa. Essa parte aqui. Nesse momento, esse bit aqui está com este estado com JL. Aí, a partir de então, eu já tenho a superposição que eu quero. Tudo que eu tenho que fazer é corrigir a fase do 1 de acordo com os demais bits, né? Porque eu acertei o início da soma, mas tem que corrigir o resto da soma. Então, o que eu faço é aplicar
aplicar a transformação RK. RK eu lembro que a matriz é a matriz é 1 é elevado a 2π sobre 2ak, ou vezes 2 a menos 1. Eu vou deixar dividido por 2ak, como eu tinha escrito antes. Mas o RK, quando eu escrevo, isso aqui atua num único bit, assim como o H. Se eu aplico ele ao J, a um bit J, o resultado dá E elevado a 2πi vezes J vezes 2 elevado a menos K, multiplicado pelo próprio J. Aqui eu estou ficando meio que sem espaço. Certo, eu estou girando a fase do J. Se o J for 0, isso aqui, o expoente dá 1. O exponencial dá 1 é identidade, como era para ser. Se o J for 1, aí aqui eu ganho 1, e eu estou multiplicando o vetor da base canônica pelo número certo. Mas o ponto é, quando eu vou aplicando esses vários J's aqui, esses vários R's aqui, eu estou multiplicando a fase do 1 aqui ela inicia assim, eu estou multiplicando a fase do 1 por E elevado a 2π vezes 2 a menos K, de forma adequada, de forma como desenhada aqui de uma forma que é determinada pelos vários bits do J, né? Esse bit aqui é que determina se eu aplico essa transformação, se eu multiplico por 2 elevado a menos K ou não. Se eu aplico essa transformação aqui ou não. Então dá certo. Tá bom. Eu espero que eu tenha ajudado a convencer vocês de que esse negócio dá certo. Certo? Então, na próxima aula, eu espero concluir a discussão do problema a discussão da aplicação. Bom, o teorema... espero acabar de discutir o uso de um computador, como se usa um computador quântico para calcular, para fatorar números, né? A gente já sabe que esse problema se reduz ao problema de calcular ordens. Eu vou mostrar como a gente calcula ordens da próxima vez. A ferramenta principal vai ser a transformada de Fourier. Obrigado pela atenção e até a próxima.